Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar o hino de número 141 da harpa cristã. Cento e 41, irmãos. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre. Aleluia. Meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Aleluia. Guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. E a mim sempre, meu Senhor, Salvador, tu me compraste em tudo, meu Jesus. Amém, irmãos? Gênesis 18, 22, irmão. Eu quero falar com vocês hoje duas características de uma pessoa que tem conhecimento de Deus. É mais uma questão assim, característica de uma pessoa que realmente conhece Deus. E eu quero que você observe isso em nome de Jesus. Gênesis 18, 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, orar, eu sei que é uma das práticas mais difícil da igreja, que as pessoas encontram maior, não é que a prática é difícil, é que as pessoas encontram uma maior dificuldade.
a maioria das pessoas encontra uma dificuldade maior para exercer ou para praticar a oração. Muitas pessoas, praticamente 70% a 80% da igreja, não tem uma vida de oração regular. Para obreiros, ainda pior. Porque existem muitos obreiros que conseguem passar muitos dias sem oração. Eu gostaria que você observasse alguns textos que nós vamos estar lendo aqui, duas atitudes das pessoas que realmente conhecem Deus. Conhece Deus. Nesse texto que nós lemos de Abraão, só para iniciar aí, eu quero que você olhe o seguinte. Esse texto é aquele texto que Deus resolve avisar Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus fala, ó, visto que posso eu esconder algo, é algo interessante, irmão. Posso eu esconder algo de Abraão, visto que ele será pai de uma grande nação? Eu vou ocultar isso de Abraão. Aí o Senhor determina o seguinte: vamos falar para ele o que vai ser feito em Sodoma e Gomorra. E ele diz para ele, avisa para Abraão, olha bem, 2 varões, ele encontra 3, 2 varões foram para Sodoma. Existe alguns teólogos que afirmam que era a Trindade, irmão, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas há para ser que na realidade eu creio o seguinte: um era o Senhor, 2 eram anjos. Mas quando aparece dessa forma, geralmente é uma teofania de Cristo. Então viraram os varões, aqueles varões, o rosto, dali e foram para Sodoma. Abraão ficou aonde? Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Preste bem atenção, irmão. Abraão sabia com quem estava falando? Sabia. Abraão sabia que ele estava falando com Deus. Abraão tinha conhecimento que ele estava falando com Deus. E ele ficou com mais quantas pessoas perto dele? Hã? Quantos? Não, ficou só ele sozinho diante de Deus. A Bíblia é clara em dizer, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Abraão, quem estava conversando com os 3 varões? Abraão. 2 saem. Abraão ficou só ele e o Senhor. Só ele e o Senhor. Não ficou mais ninguém ali. Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão ficou sabendo do resultado, diz, olha, vocês, Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 23. Chegou-se Abraão, aproximou do varão, dizendo, é ou não é corajoso, irmão? Ele chegou diante de Deus e disse, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Era a mesma coisa dele perguntar assim, o senhor sabe o que está fazendo? Tem certeza que o Senhor, sendo santo, justo, o Senhor, santo e justo, vai destruir o justo com o ímpio? Olha para mim, irmão. Você está entendendo como que é uma oração? Abraão ficou só e faz uma pergunta desafiadora. Deus poderia ter dito a Abraão imediatamente, o que sabes tu? Não sabe nada, rapaz, do que eu vou fazer. Abraão, um homem infinito, humano, ser humano,
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador dos homens. De repente você percebe ali uma conversa na qual Abraão começa a dialogar com Deus sozinho, e ele está dizendo: o Senhor, ele está um pouco longe, ele aproximou, chegou-se a Abraão e disse: destruirá também o justo com o ímpio? O Senhor vai fazer isso? Ele está fazendo uma pergunta. O que eu quero falar com você, irmão? Essas duas questões aqui, ó. A primeira, Abraão ficou só. A segunda, ele começa a conversar com Deus, colocando-se como se ele estivesse questionando a Deus o que Deus iria fazer. Mas, Senhor, é claro que Deus não ia destruir o justo com o ímpio. Deus nunca faz isso, irmão. Deus nunca, essa ação seria injusta. E Deus não age de forma injusta. Destruirás o justo com o ímpio? Deus não faz isso. Mas Abraão tem uma coragem que muitos crentes, eu já conversei com muitas pessoas, já até falei aqui na igreja. A forma da oração determina se você conhece Deus, irmão. Quem conhece Deus, a oração dele é uma oração diferente. Ele sabe com quem está falando. Mas tem outro texto, não sei se no capítulo 22, ele fala assim: Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Por causa da forma de lidar. O que eu quero que você entenda é que a pessoa que conhece Deus, ele não precisa de acompanhamento e nem precisa de ficar tentando bajular Deus. Ah, Senhor, aí cita um versículo, cita outro versículo. Não, ele já vai conversando direto, porque ele sabe com quem ele está conversando. Ele conhece. Então, eu quero só que nós vamos repetir essa mesma configuração do texto em outros textos. Vamos para Gênesis 32, 24, irmão. Gênesis 32, 24. Que é um texto que você conhece. Jacó, porém, ficou... Como? Jacó, porém, ficou... Você entendeu agora, irmão? Ele pegou as mulheres, os filhos, os animais, e ficou? E por que ele ficou só? Ele ia conversar com Deus. E na conversa a Bíblia diz, e lutou com ele Olha para mim, irmão. O camarada para enfrentar um anjo, para enfrentar Deus e dizer: o senhor não pode sair daqui antes que o senhor me abençoe, ele tem que saber o que ele está fazendo. Mas Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de quem? Está vendo que o pai, que sabia quem era Deus, tinha agora um neto, que estava tendo a mesma atitude, o mesmo comportamento. Eu nem falei de Isaac aqui, porque Isaac também teve o mesmo comportamento, quando ele vai orar com Deus para que a sua esposa tenha filhos. O comportamento de ir para a presença de Deus, ficar só, e ter uma conversa entre um senhor e um servo, mas que ambos se conhecem, se entendem. Sabe por que a oração de muitas pessoas não é gostosa? Ou seja, não é bom, não é prazeroso? Tem pessoas que não gostam de orar, irmão. Ah, não, mas oração é enfadonho, você ajoelha, né? É enfadonho. A oração ela é enfadonha quando você está conversando só e não está sendo ouvido. Mas quando você está falando, está percebendo que Deus está te ouvindo, 1 hora, 2 horas é pouco. Porque você sabe que Deus está ouvindo você. Hoje nós estamos tendo um grupo de pessoas que não conseguem orar só, irmão. Não consegue. Eu não vou pedir você para levantar a mão, não. Seja honesto, irmão.
Só para você não passar vergonha, seja honesto. Quase que a totalidade dos crentes não consegue passar 1 hora orando em casa sozinho. Porque está só. Acostumou com a multidão, acostumou com o grupo, com o oba-oba. Acostumou. Não tem uma vida sozinho. Se ele ficar só, ele cai da fé. Ele não consegue conversar com Deus sozinho. Jacó tirou todos, a Bíblia diz, ficou só, e ele lutava com Deus, e a Bíblia diz que ele lutou a noite toda até o sair da alva, irmão. Não vai embora, não vai, porque eu preciso que o Senhor me abençoe antes de ir. O Senhor precisa me abençoar antes de ir embora. Essa atitude de guerra de Jacó ficou marcada nas pregações de muitos pregadores, né? É uma batalha, uma guerra para vencer. Mas hoje nós temos poucos cristãos, porque hoje que tem essa guerra, porque hoje as pessoas o evangelho ficou tão fácil, irmão, que agora a pessoa mal joelha, Deus já ouve ele. Ele nem precisa confessar os pecados mais não, ele já dobra o joelho aí e Deus já ouve ele numa pressa muito grande. Então não precisa mais. Pastor, por que ficou assim? Antigamente as pessoas tinham o prazer de ficar 2 horas, a noite toda. Quantas pessoas passou a noite sozinho, orando a Deus, fazendo vigília sozinho? Por quê, irmãos? Porque sabia do que precisava, a guerra que enfrentava, o problema que enfrentava, precisava estar só para falar com Deus. A razão de estar só, tem várias razões, depois nós vamos comentar sobre isso. Mas você vê Jacó tendo uma batalha com Deus. Êxodo 3:1, irmão. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do... Onde ele estava? Deserto. Tinha mais alguém ali? Não, ele estava num deserto. O versículo seguinte diz que Deus apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Novamente, uma teofania da aparição de Deus, o próprio Cristo. Quando eu falo o próprio Cristo, irmão, porque quando Deus aparece no Velho Testamento, é Deus aparecendo, ele aparece na pessoa de Cristo. Aí você fala, mas Jesus não nasceu depois. Mas a Bíblia diz que ele era antes da terra. Antes de ser criado todas as coisas, Cristo já existia. Então vamos ficar aí mesmo. Aí. O Senhor apareceu a ele e ele estava onde, irmão? No deserto. Novamente encontra um grande homem, Abraão, Isaac, Jacó, sozinho, e Deus fala com ele sozinho. E você quer ver como ele conversa com Deus, irmão? Êxodo capítulo 4, verso 13. Para você ver, é só para você interagir, para você entender como é a conversa. Ele, porém, disse: Senhor, envia por outra mão aquele a quem tu has de enviar. Aí você pergunta, mas eu não entendi o texto. Depois você lê em casa, não dá tempo de eu ler tudo, mas eu vou te contar a história. Deus chamou ele, enviou, ele disse: Senhor, eu não posso. Por quê? É porque eu não sei falar. Quando eu vou falar, tem alguns comentários que diz que ele era gago. Eu não acredito que ele era gago, porque ele era lá do templo. Ele morava na casa de Faraó, ele conversava lá, ele convivia lá, estava na linhagem de ser faraó, de tomar conta de ser rei também, e ele agora ficou gago, da uma hora para outra ele fica gago. A questão, mas o povo diz, deixa eles dizer, eu não creio que ele era gago, eu creio o seguinte: pastor, o que o senhor crê? Olha para mim, irmão. O camarada passa 40 anos conversando com ovelha, o linguajar dele não fica bom, irmão. 40 anos, quem já morou em fazenda vai entender o que eu digo. Se você ficar 40 dias numa fazenda conversando com o vaqueiro, você sai de lá falando igual ele.
Igualzinho, irmão. Até o sotaque você pega. Moisés ficou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto tomando conta de ovelhas. Só. Quando ele estava só no deserto, Deus chama ele fala: Senhor, eu não sei falar. E Deus fala assim: mas eu criei a língua. Você está falando, Moisés, com quem criou a boca, criou a língua, criou o ser humano. Você vai agora, eu posso mudar tudo a hora que eu quiser mudar. Moisés volta para Deus e diz: Senhor, vou ler na minha linguagem aqui para você entender. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele a quem o Senhor quiser. Quem o Senhor quiser, quer dizer, não sendo eu, o Senhor pode enviar qualquer outro. Com quem que Moisés estava falando? Com quem que Moisés estava falando? Será que não faltou um pouquinho de respeito aqui, não? Rapaz, eu sou quem envia, você me questiona quem eu quero, eu vou enviar, eu quero, é você que vai. Você está entendendo o tipo de conversa? Olhe para mim, irmão. Deus sabe quem somos nós, irmão. Deus sabe que natureza nós temos. Deus sabe se nós podemos suportar as coisas ou não. Não adianta tentar, porque o Senhor, Deus do céu. Não, irmão, não adianta. Quando você dobrar o joelho sozinho, ou quando você estiver sozinho, ali você pode falar e realmente expressar o que você quer falar. Porque Deus te conhece. O ato de estar só e o ato de conversar a realidade com Deus. A verdade. Amém, irmão? Eu já falei esse estudo, não é esse mesmo aqui, mas nesse sentido aqui eu já falei aqui umas 4 vezes. Por quê, pastor? Olhe para mim, irmão. É interessante que os crentes da igreja aprendem a orar sozinho e conversar com Deus, porque eles aprendem a superar os seus problemas. Eu coloquei uma frase lá no meu status do Zap hoje, só para mim ver a quantidade de pessoas que ia interferir, né? Eu gosto de colocar só para beliscar e ver as pessoas ficar interferindo, né? Eu coloquei lá bem assim: tem muita gente que acha que com o passar dos anos a vida melhora, mas flores com o tempo seca, só fica espinho. Eu estou mentindo, irmão? Só que eu não coloquei o restante da frase. A frase tem um complemento. Eu cortei ela bem aí, que é para dar um tom de desânimo, né? O restante da frase é: mas o verdadeiro jardineiro sabe tirar os espinhos e esperar as flores brotar de novo. Essa é a frase completa. Quem criou isso? Eu mesmo. Quem é o autor é eu mesmo. Não adianta você caçar em livros, você não vai achar. Por que essa questão, irmão? Eu estava analisando uma questão. Tudo na vida não é fácil, todo mundo tem problemas. Um dia tem flores demais, outro dia muito espinho. Muitas vezes tem mais espinhos do que flores, porque na realidade a vida é assim. Agora, como que nós vamos enfrentar os problemas? Aprendendo a orar. Só quando tiver oração na igreja? Não. Eu devo aprender a orar, principalmente quando estou sozinho. Porque quando estou sozinho, facilita a minha oração. Amém, irmão? Senhor, envia quem o Senhor quiser enviar. Não sendo eu, pode enviar outro. Números 11. Por isso que Moisés conhecia tanto a Deus que a conversa dele era mais de perto. Números 11, versículo de número 11. Deixa eu ver se eu estou certo aqui, acho que eu estou. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Versículo 12, irmão.
concebi eu porventura todo este povo? Gerei-os eu para que me disseste que levaste ao colo como um aio leva o que cria? A terra que juraste aos teus pais? Por acaso sou eu a parteira desse povo? Sou o pai desse povo? Esse homem estava conversando com Deus. Esse homem, ele entrou na tenda e foi falar com Deus. Eu não tenho responsabilidade sobre este povo. A responsabilidade é do Senhor. Quem criou foi o Senhor. Agora, todo esse peso nas minhas costas, pode tirar. Moisés estava falando com quem? Com Deus. E Deus ouve e responde imediato. Fala: Moisés, junta aí os anciãos. Olha para mim, irmão. Se fosse eu, ia falar com ele. Se leva caladinho, rapaz. Vai sozinho, caladinho, viu? Não conversa muito na estrada não, que eu ainda te dou uma surra daqui para lá. Mas Deus é bom, né, irmão? Misericordioso. Olha para mim, irmão. Tem hora que você conversar a verdade com Deus, leva com que Deus responda para você imediato. Porque a verdade toca o coração de Deus. A verdade mostra o que realmente você precisa. Moisés expressa para Deus o que ele estava sentindo: cansaço. Ele estava cansado. Cansado de tantos problemas, a quantidade de povo multiplica os problemas. E ele vai aonde? Ele vai em Deus. Está vendo esse povo aí, Senhor? Esses milhões? Pois é, está pedindo carne. Eu vou fazer o que agora? Tenho eu quantas vacas para matar para esse povo? Aonde eu vou arrumar carne para mais de 3 milhões de pessoas? Foi o Senhor que gerou eles. Se vira com a carne agora. Olhe para mim, irmão. Conversar com Deus é preciso conhecê-lo. Sabendo que você não está conversando com um ser qualquer. Ele conhece o seu coração. Por isso que a Bíblia fala que Deus responde às nossas orações segundo o comportamento do coração. Engraçado isso, né? Se você vai lá na igreja levar a oferta e lembra que está magoado com o irmão. O que magoou no meu coração? Alguém da rua sabe que está magoado? Não. Quem é que sabe? Só Jesus. Você vai levar a oferta, ninguém sabe que você está magoado. Mas Deus fala assim: volta, põe a oferta no bolso, volta lá, reconcilia com o irmão, depois você vem em oferta. Deus atende-nos segundo o nosso coração. Por isso, a ação de falar o sentimento, a verdade, leva Deus a responder às nossas orações com maior rapidez. Então, a ação de conversar com Deus com a verdade, adiantava Moisés falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode deixar que eu levo, mas Senhor, está pesado, mas como eu sou o teu servo, eu vou aceitar essa carga, porque essa carga é minha. Não, irmão, não. Ó, Senhor, a carga não é minha, não foi eu que fiz eles, não sou pai, não criei, quem criou foi o Senhor, agora o Senhor pega eles e dê carne, que é o que você está pedindo. Amém, irmão? Amém? O Tiago, meu filho, o Tiago Felipe, por 2 vezes eu orei para Deus levar ele. Só que Deus não quis levar. A primeira vez ele ficou 6 meses doente, com uma infecção, e não sarava. 6 meses eu orando e nada. Um dia eu acordei meia-noite com esse menino. Abracei esse menino, entrei debaixo da mesa da cozinha, deitei no chão, botei ele no peito e falei: Jesus, eu não te pedi filho, eu nunca te pedi filho, o Senhor deu porque quis, e veio até rápido, porque eu acabei de casar com 1 mês, a Beta estava grávida. Falei: então pronto, agora se for o Senhor que deu, se vira. Falei: olha, eu cuido, mas doente eu não quero, pode levar. Se eu tiver que colocar ele numa caixa de sapato e enterrar amanhã, eu enterro, mas desse jeito, eu não quero ele, não quero, só pode levar esse menino, pode levar, chega, eu não dou conta mais disso aqui não.
No outro dia ele amanheceu curado. Com 12 anos ele ficou enfermo de novo. Deu estreitamento de esôfago. Aí ele ficou 10, 11, 12, 13 anos. Ficou quase 4 anos doente. Magrinho, só o couro e o osso. Não podia comer. Nem água passava no esôfago. Era as gotas. E ninguém achava a doença. Uma vez eu levantei de noite, irmão. Eu falei, eu já dei ele para o senhor uma vez, e o senhor não levou, agora deixa ele está doente de novo? Aí, situação, esse negócio aqui. Pode levar. Pode levar ele. Deus não curou não, irmão. Deus apontou aonde eu deveria levar ele. Falou, agora não curo não, agora você leva. Você pensou que Deus ia curar? Não. Deus falou assim, olha, ligue para tal lugar. E eu peguei a... É engraçado como Deus faz. Antigamente era lista, né? Peguei a lista telefônica, cacei o hospital, achei o número, era aquele telefone de descarte, né? Falei, quando eu liguei, caiu na mão da chefe de cirurgia do Hospital das Clínicas de estômago. Ela atendeu, eu contei o problema, ela falou assim, eu não sou a secretária, eu sou a médica-chefe aqui do departamento. A secretária acabou de sair. Mas eu vou pedir ao senhor que o senhor traz ela aqui amanhã cedo. Eu falei, mas eles não vão deixar eu entrar com ele aí dessa forma, eu tenho que ter um papel. Ela falou, não, o senhor só chega e vem direto aqui. E eu levei, irmão. Outro dia cedo peguei ele, fui para as clínicas, já cacei o lugar que era lá o departamento de chefe de cirurgia de estômago lá, e tratamento de estômago, esôfago, levei lá. Cheguei lá que rapaz, eu sentei com o menino lá, eu, a Beth, uma esperança terrível, o capeta põe o rabo, irmão. Quando o trem está difícil, o pessoal iluminação vai dizer o rabudo, colocou o rabo lá na hora. A secretária, uma senhora já de idade, uns 56 anos, mais ou menos, chegou de mim e falou assim, quem é o senhor? Eu falei, Jocelino. A médica me mandou trazer esse menino aqui, disse que hoje faria uma consulta com ele para começar o tratamento. Não. Aqui não. Aqui não é assim não. Não. Aqui não. Aqui o senhor tem que passar na prefeitura de Aparecida, pegar uma guia, paga no posto de saúde, vai para a regulagem, pega uma guia, é guiado para cá e envia para cá. Aí aqui nós marcamos e esperamos, e depois quando for chamado o senhor vem. Não é assim não. Bom, sabe o que eu fiz? Eu baixei a cabeça e falei, uai Jesus, deu certo não. O senhor mandou vir? Quando eu vou levantando, a médica sai do consultório. O senhor que é o Jocelino? Eu falei, é. Por que você não mandou o menino entrar? A mulher falou, não, é porque... Não, eu não estou perguntando se ele tem guia, não. Eu estou mandando que é para você colocar ele para dentro agora. Leve ele lá para dentro do consultório agora. Olha o meu sorriso, irmão. Eu olhei assim e falei, vai rabudo, agora você vai embora. Enxerido mesmo. Coloquei ele para dentro lá e no dia, ela falou assim, ó, só não vou fazer o tratamento agora, porque chegou uma moça lá que tinha engolido um prego, aí tinha que abrir para tirar o prego, e ela sou eu que faço a cirurgia, então eu não posso deixar ela com o prego que vai infeccionar. Então amanhã o senhor volta. Eu falei, mas se eu chegar aqui amanhã essa mulher falar que eu não vou entrar de novo? Aí eu já fiquei esperto, né? Ela chamou a secretária e falou, olha bem, irmão, tanto que Deus é maravilhoso. Quando ele chegar aqui, ele é o primeiro em todo atendimento. Ele chegou aqui, ele é o primeiro, você está ouvindo? Ele é o primeiro, é para atender ele em primeiro lugar toda vez que ele chegar. Acabou, quando eu chegar, ela chegar igual o rei, ó. Vamos lá à frente, irmão. Fez o tratamento. Irmão, foi milagre em cima de milagre. Eu gosto de Deus, de conversar com Deus, porque quando eu preciso dele, a gente conversa, ele responde. Muitas vezes não sai da forma que eu quero, mas sai do jeito que ele quer. Quando marcou a cirurgia, irmão, fez tratamento 3 anos, ele engordou, e o médico falou, vamos fazer a cirurgia dele. Quando marcou a cirurgia dele, aí eu tive que buscar autorização aqui, né? Mas eu tinha um amigo lá dentro, e conversei com o amigo, ele falou, me dá o papel, passei o papel para ele, ele já passou na frente de todo mundo, foi lá, mandou assinar, assinou o papel, entregou de volta, tudo num dia.
Eu já levei lá no Hospital das Clínicas, coloquei o papel lá, marcar a cirurgia. Se eu te falar para você que lá tinha uma pia dessa altura de cirurgia. Sabe o que a mulher fez, irmão? Pegou o papel dele e falou assim, não, aqui ninguém passa na frente não, colocou por baixo. Eu falei, ó o enxerido de novo, rapaz. Entrando no negócio, ó. Deus é tão bom, irmão Adilson, que essa pia caiu, rapaz. A pia de papel caiu e o meu foi para cima. A primeira cirurgia. Passou 2 ou 3 dias, ligou lá em casa. Eu falei, ué? Cheguei lá, ele foi o primeiro de novo. Aí marcou a cirurgia dele, foi uma cirurgia abençoada por Deus, que foi também um milagre, mas tudo feito. Olha para mim, irmãos. É importante você saber conversar com Deus. Isaías 38:3, irmão. Essa aqui você conhece, Isaías 38:3. Disse o Senhor, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. O profeta Isaías entrega o recado para ele, só você vai morrer. Isaías sai do quarto, ele sozinho no quarto vira a cara para a parede. Faz uma oração que ninguém pode fazer ela, a não ser, só Ezequias teve essa capacidade. Andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto. Dava para fazer essa oração, irmão? Ô confiança extraordinária. Ô Adilson, acho que ele fez bem assim, ó. Eu acho que essa oração aí, faltou só escrever umas palavras. Andei diante de ti com Jesus, o coração com Jesus, fiz com Jesus. Por quê? Porque Jesus sim, é verdade, é perfeito e é reto. Acho que a oração dele foi feita dessa forma, foi escrito assim, irmão, mas nessas partes que tinha que ser perfeito, Jesus entrava na história, porque ninguém tem essa perfeição. Olhe para mim, irmão. Olha a capacidade de fé, de crença desse homem. Vem cá, Jesus. Encosta aqui. O senhor lembra de mim? Pois é, eu sou Ezequias. Quem é o senhor? Ah, não, eu sou Ezequias. Lembra de como eu andava diante do senhor? Tu me conhece? Pois é, lembra de como eu andava? Pois é. O que eu fazia? As coisas que era reto. Agora, sabe o que ele fez aqui? Deus falou assim, volta lá e fala para ele que ele vai ganhar mais 15 anos de vida. Volta lá. Volta lá e dá mais. Ele não vai morrer agora não, vou dar mais uns anos de vida para ele. Mandou o profeta Isaías voltar. Olhe para mim. Todos os lugares que eu apresentei para você aqui, a resposta foi imediata. O ato de você aprender a falar e estar só, porque só facilita muita coisa nas nossas orações. Eu poderia falar aqui de Elias, que os psicólogos aí de plantão, cabeça de baga, que não estuda direito, quer colocar teologia com psicologia e acaba misturando, fala que ele estava com depressão e ele não estava com depressão. Olha para mim, irmão, ele não estava com depressão, ele só queria ir para o céu. Senhor, né, a questão é o seguinte, a guerra está grande, me mata logo. Todo servo de Deus um dia faz isso aqui, irmão. Um dia ele chega diante de Deus e fala, Deus, você quer saber de uma coisa? O quê? Pode matar. Não é depressão. Quando Elias entra na caverna, Deus estava mostrando para Elias uma nova forma de conhecê-lo, de aproximar dele. O fato dele se esconder e entrar na caverna, traz a Elias algo interessante. Olha, veio vento, veio fogo, e Elias discernindo. Veio o vento, Deus não está nele. Veio fogo, Deus não está no fogo. Discernimento. Veio uma brisa suave, então falou o Senhor. Olhe para mim, irmão. Há momentos que estar só numa caverna vale mais do que em qualquer outra parte do mundo, irmão. Então o ato de Elias entrar na caverna não foi um ato ruim para ele.
contribuiu para que a vida dele tornasse agora um novo conhecimento de Deus. Ele era o profeta do fogo. Ele orou e caiu fogo do céu. Mas quando o fogo manifesta aqui, Deus não estava no fogo. Aqui era uma brisa suave. Deus está. Aí ele se colocou para fora na presença de Deus. Agora Deus está. Conhecer a Deus, saber com quem você está falando, esse conhecimento facilita a sua oração. Jesus, a Bíblia fala que ele se retirava para orar sozinho, quando tinha muita gente. Olhe para mim, irmão. Quantas vezes na sua vida você já tirou um dia e falou, hoje eu vou orar sozinho? Quantas vezes você já fez isso, irmão? Meu bem, chega alguém perguntando por mim e fala que eu viajei para o céu. Eu vou entrar ali agora e vou começar a meditar. Não entra, não você vai atrapalhar a hora que eu estiver subindo. Talvez eu já estou subindo, você chega lá e chama. Não entra não, deixa eu quieto lá. Quantas vezes você já fez isso, irmão? Quantas vezes você parou para orar e disse, hoje eu quero conversar com Deus sozinho, só eu e Deus. Eu vou falar para Deus tudo o que eu quero falar. E tem coisa que não adianta ficar negando, não, irmão. Tem pessoas que falam, a vontade de Deus é boa e perfeita. Mas tem dia que a gente não quer ela. Tem dia que você não quer, ela é boa e perfeita. E é a vontade de Deus para nós. Devemos aceitar, mas tem dia que você vai chegar e fala, Senhor, é a sua vontade. Mas falar que eu quero, não, eu não quero. Agora, que é a sua vontade, mas eu não quero. E não adianta ficar escondendo, não. Mateus 6,6, coloca aí, meu filho, só para terminar aqui, irmão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e faz o quê? Ora ao teu pai que te vê está em oculto. Teu pai que te vê o que está em oculto. Teu pai que vê o que está em oculto te recompensa. Que vê o que está em oculto. Olha para mim, irmão. Quando você entra no quarto sozinho, ali não tem como você enganar. Não tem como você ficar bajulando, tentando bajular Deus. Não, ali você está sozinho, só você e Ele. Ele vê o que está em. Ali você tem que falar o que está em oculto, porque Ele já viu. O valor de orar em casa, sozinho, irmão, facilita a conversa. Já viu aquele negócio de você rasgar a alma, tirar a máscara, jogar fora e falar, Deus, aqui está eu, pecador imundo, eu, que tenho as minhas falhas assim e assim, eu vim aqui pedir algo para o Senhor. O publicano, baixa a cabeça, né? O publicano, aqui o miserável está aqui. Dentro do quarto não tem ninguém para você disfarçar a oração, não precisa, né? No meio das pessoas aqui tem que ficar disfarçando a oração, né? Talvez você quer até falar umas verdades, mas você não pode. Talvez você está ajoelhando do lado do irmão que você queria dar um cascudo. Aí como é que você vai falar? Deus, esse irmão que está aqui, eu queria dar um cascudo nele, mas não pode. Você não vai falar isso. Eu estou falando com tom de brincadeira, mas tem muita gente que magoa com os outros com facilidade, irmão, não tem coragem de falar. Isso é verdade, e ainda tem coragem de dobrar o joelho. E isso é errado. Magoou, vai lá e fala, estou magoado, irmão. Antes de orar, porque se for orar, Deus vê o que está em oculto. Então, dentro do quarto, o que Jesus estava dizendo? Intimidade, realidade, aberto, coração desnuda, ali você pode falar a verdade, sozinho, conversando com Deus, sozinho. Olha para mim, irmão, Deus é o ser que conhece tudo e sabe todas as coisas, até o futuro. Adianta tentar enganá-lo? Adianta tentar? Não, irmão, não adianta.
A melhor maneira é rasgar o coração diante dele sozinho. Agora aqui na igreja não tem quarto, né? Aí quando fala isso aí, está falando de casa. Amém, irmão? Amém? Aprende a orar sozinho no seu quarto. Sozinho no seu quarto. Dessa forma a sua vida vai mudar, irmão. Você vai ver que muitas coisas na sua vida vai mudar. Eu falei num livro aqui uma vez, O Intercessor, teve alguém que comprou ele e leu, falou: pastor, que livro é incrível. O Intercessor. Se você nunca comprou, acha ele para vender, editora Betânia, não sei se ela fabrica ainda. O Intercessor, você acha ele na internet para comprar. O camarada, quando ia orar, tinha dia que ele enfiava debaixo da cama e ficava debaixo da cama orando. Além de estar no quarto, descia mais um pouco e ia para debaixo da cama. Mas todas as vezes que ele estendia as mãos, Deus ouvia a sua oração. E a única função dele na terra era só orar. Ele orava. Oração não é dom, viu? Mas ele parece que tinha o dom de orar. Oração não é dom, oração é hábito, não é dom. Amém, irmão? Aprende a orar sozinho. E não é aquela oração de um joelho no chão e o outro em cima da cama, não. É uma oração no mínimo aí de meia hora. Isso eu estou colocando o mínimo do mínimo. Meia hora de joelho falando a verdade para Deus. Verdade. Em nome de Jesus, a sua vida vai mudar, vai tomar um novo rumo quando você fizer oração dessa forma na sua vida. Amém? Deus abençoa. Em nome de Jesus.